e vamos conhecer e dar algumas dicas para ver como é que a gente pode ter uma gestão de equipe que seja mais produtiva. Essa é a ideia. E aí eu tenho percebido isso, eu me vejo em muitas histórias, sabe? Igual você colocou no stories aí do Instagram sobre uma pessoa, parece que ela é da Cacau Show, não sei, que ela acha que ela tem uma franquia, e ela fala assim que ela ficava na mão dos funcionários com medo de perder. Foi exatamente isso, esse relato que eu fiz para você de perder, de ter um prejuízo de mais de R$ 100.000, foi exatamente por isso. Eu perdi muito Conta um dinheiro. pouco da sua história. Como é que você montou tua empresa? Como é que você começou tua empresa, né? Conta um pouco para a gente, para que a gente possa estar entendendo um pouco mais sobre quem é o Rodrigo empresário. Tá bom, então vamos lá. É, eu tenho 42 anos de idade e eu comecei a empreender muito novo, sabe, Carmen? Eu venho de uma família de empreendedores. Meu avô foi dono de açougue, de vários tipos de comércio, de salão de cabeleireiro. E o meu pai, desde muito cedo, ele incentivava a gente muito a isso. Então, eu comecei a empreender mesmo com 8 anos de idade. Eu ganhava um dinheirinho, eu saía para a rua, guardava material para os outros, catava lata, aí juntava um dinheirinho, comprava açúcar e aqueles kisuke antigos, sabe? Pedia minha mãe para fazer o chup-chup, e aí eu saía para a rua e vendia. Aí com o dinheiro daquilo eu comprava mais kisuke, mais açúcar. Então eu comecei muito cedo, catava lata, fazia muita coisa. E aí eu sempre tive esse veio empreendedor, sabe? Chegou um certo tempo que eu fui estudar e hoje eu sou formado na área de logística. O meu pai, como motorista, então meio que colocou a gente também dentro dessa área, ensinou a gente a dirigir muito cedo e tal. Então eu acabei entrando na área de logística, hoje eu sou formado na área. Mas o veio empreendedor nunca saiu, sabe? Eu sempre gostei de empreender, de atender pessoas e tal. E por último, agora, eu tinha uma vontade de montar um comércio, e aí um colega meu foi e me chamou, olha, eu tenho vontade, mais ou menos a mesma linha sua, vamos trabalhar junto. E eu tinha um projeto, inclusive eu tenho esse projeto, está pronto, só que por enquanto eu não consigo colocar ele em prática, que é um projeto para trabalhar com área de reciclagem, sabe? E aí eu ia acoplar uma coisa na outra, a venda de produtos à reciclagem. Então, só que a reciclagem, por enquanto, eu estou esperando o meu negócio hoje evoluir para eu poder dar continuidade nisso. Mas, enfim, aí montei essa empresa com ele, e aí, com o tempo, ele ficou um pouco desanimado, e aí ele saiu, ele me vendeu a parte dele, e saiu, e aí hoje eu estou com a loja sozinho. Mas, com isso, esse prejuízo que eu te falei que eu tomei, na verdade, foi na área de transporte. Nós temos um supermercado aqui em Minas, ele chama Supermercado BH. E é uma rede muito grande, mas muito grande, sabe? E em 2011 eu consegui entrar dentro dessa rede e comecei a prestar serviço de transporte para eles. E, e aí lá, quando eu comecei, eu tinha um caminhão, eu tinha uma 608, tinha uma Kombi, e aí comecei a prestar serviço, e aí com o tempo as coisas foram melhorando, eu fui trocando os carros, fui comprando outros carros, sabe? E assim, é aquilo que você fala, eu não tinha critérios para chamar as pessoas. Eu chegava numa pessoa e falava, você sabe dirigir? Pega meu carro e vai trabalhar, entendeu? E isso me prejudicou muito, porque assim, eu tive prejuízos com motor de carro quebrado, caixa quebrada, sabe? Um motor, só um carro, só para você ter uma noção, um carro, era uma Sprinter, uma van que fundiu no motor, só uma, o valor do motor dela ficou em R$ 26.000. Uma outra ficou em 18 e a outra ficou em 22 mil. E com isso eu fui acumulando dívidas, sabe? E aí, quando eu fui colocar na ponta da caneta, eu tinha tomado um prejuízo de mais de R$ 100.000 que funcionário quebrava. Então, assim, eles tomavam multa, eles quebravam meu carro. Legal, bom, né? É para É, passar assim um final de semana na praia, né? nossa, Deus, Sossegado, né? dava pra mudar a história. Dá para comprar umas coisinhas, umas bobagens no shopping, né? Eu acho, Dinheirinho bom esse? eu acho que sim. Mas aí, aquele negócio, falta de postura minha, sabe? Por exemplo, uma vez, eu tive uma situação aqui que um funcionário, sem me avisar, pegou meu carro e foi parar lá em Contagem, lá no Carrefour, foi levar um negócio lá para acho que para um parente dele, sabe? E aí chegou lá, o carro ferveu com ele não tinha experiência e estava fazendo escondido de mim, em vez de me falar, ligar, olha, aconteceu isso. Não, ele pegou e foi colocar água no carro com o carro desligado. E aí ele trincou o cabeçote do carro. Só o cabeçote. Até eu sei disso. E olha que eu sou ruim, hein? Eu sou ruim nesse negócio aí, mas até eu sei disso, porque
Quem que já não teve carro que ferveu na vida, né? É, Liga o carro, pelo amor de Deus, vai brincar o tem que cabeçote. ligar. Até eu sei disso, olha só. É, E olha que eu não entendo nada de carro, gente. fica Imagino essa. que o menino era mais verde ainda do que eu. E aí, no caso, esse rapaz fez isso, sabe? Ele colocou água no carro, sem no carro tá ligado, e aí trincou o cabeçote. E só esse cabeçote desse carro, só o cabeçote, R$ 5.000. Então, assim, foi muito prejuízo, sabe, cara? Muito prejuízo. E aí, eu não cobrei deles, sabe? Eu não cobrava, tipo assim, eu fazia uma contratação porca, então eu tinha meio que medo de, sabe, de cobrar deles, de chegar e falar, olha, cara, você não pode me dar esse tipo de prejuízo, você não pode, por exemplo, no caso lá, ele estava todo errado por estar numa situação sem me avisar e ainda estragar o meu carro, quer dizer, me deu um prejuízo, eu tive que pagar reboque, enfim. Então foram muitas coisas, sabe? E isso foi assim, isso foi me chateando. Eu cheguei a ponto de querer falar, quer saber? Eu vou voltar a trabalhar para os outros, porque eu sou motorista, sabe? Eu me formei na área de logística, mas porque eu trabalhava na Coca-Cola, e eu entrei lá como motorista de caminhão, e com 2 anos que eu estava como motorista de caminhão, eu me destaquei bem dentro da empresa e tive uma oportunidade, eu tive um chefe que me deu uma oportunidade, e aí eu comecei a fazer faculdade e saí de lá como supervisor de logística, sabe? Fui promovido, tive 2 promoções dentro da empresa. Então isso me fez crescer muito como, sabe, como gestor. Só que aí eu descobri a Carmen. Pensa, que coisa boa, parece que é uma luz que desceu do céu e falou assim, você tem que conhecer essa senhora aqui. Você tem que conhecer essa professora. E assim, Carmen, eu posso te falar assim, sabe, foi um divisor de águas. Foi um divisor de águas. Hoje eu tenho, sabe, assim, eu tenho a minha equipe aqui, eu trato eles muito bem, eu tenho uma resposta muito boa deles, mas hoje eu sei, assim, separar, sabe, o que é equipe, o que é amigo, até onde que vai a amizade, até onde que vai o respeito de, sabe, de profissional. Então, assim, eu tô amadurecendo bastante nisso, está me ajudando demais. Eu acredito que muitos colegas aí que estão assistindo a live e os seus alunos aí, né, com certeza compartilham disso. Porque, assim, é o que eu te falei, nos primeiros dias que eu comecei a assistir a sua live, eu falava aí, Carmen, você é uma professora. Aí você falava, eu não sou professora. Mas a gente... Ah, você que era o Rodrigo que me chamava de professor, Isso, então? era eu. É Ah, tô porque, assim, lembrada. na faculdade, inclusive na minha faculdade, tem uma grade de empreendedorismo, sabe? Tem uma grade lá. E eu me lembro que na minha sala eram 45 alunos, e uma professora fez, no primeiro dia de aula, ela fez um teste para saber quem ali tinha veio empreendedor. E de 42 alunos, só eu e um outro amigo que alcançou, sabe, o nível lá empreendedor. Só que não ensina nada disso, sabe? Assim, não esclarece pra gente da forma que você faz. É igual eu falei, aqui fora é muito mecânico. Então, é aquela coisa de falar, olha, toma cuidado, faz assinar um papel. Aqui, ó, deixa eu te mostrar. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é dica sua. O que eu fiz? Eu fiz uma pauta de reunião, sabe? Esclareci tudo o que tinha que ser feito, a tarefa de cada um, o que cada um tem que fazer, a posição de cada um, o que eu espero de cada um, e fiz cada um assinar para mim, ó. Tá assinado. Por quê? Amanhã ou depois não pode falar assim, eu tinha que fazer isso? Tinha. Mas aonde que está esse? Tá aqui, ó. Você assinou para mim, lembra? Que eu dei um treinamento, te ensinei, mostrei, e você assinou concordando que você entendeu o recado? E eu fiz isso, sabe? Então, assim, eu acho que isso E vai qual ser. foi a postura deles? Como é que eles ficaram depois de você montar uma reunião, fazer uma reunião, explicar para eles? Como que eles ficaram? Qual foi a postura? Então, como eu falei, a minha equipe é bem tranquila, sabe? É bem tranquila. Então, todos, inclusive, eles contribuíram, sabe? Como que vai fazer isso? Aí alguns davam opinião, vamos fazer dessa forma. Dessa forma talvez não vai ser possível, sabe? Então, assim, eu não gosto de engessar a operação e ser aquele cara rígido que, sabe, que faz as coisas tudo a ferro e fogo. Eu não gosto disso. Eu acho que, eu falo assim, ó, eu não venho aqui para fazer amizade, eu venho aqui para trabalhar, mas se ela surgir e ela for, não for danosa, né, for salutar, para mim é bacana.
Então eu tento manter esse nível com as pessoas que trabalham comigo, sempre foi assim. Só que antes eu era meio bobo, sabe? Então abusavam demais de mim. Nossa, mas tinha que ver, cara. Se eu te contar assim, se eu tivesse uma live de uns 3 dias pra gente te contar, tintim por tintim, você ia ficar abismado. Era muito terrível, sabe? Eu faltava muita postura. Eu tinha uma dificuldade terrível em dizer não, mas era uma dificuldade terrível, sabe? Eu achava que se eu falasse não, o meu funcionário ia ficar chateadinho e não ia vir trabalhar e eu ia tomar prejuízo e tal, sabe? Hoje não, hoje assim, amigão, tá bom pra você? Vamos trabalhar juntos? Vamos. Não tá, não? Ó, infelizmente não dá, é uma parceria que a Sabe o que gente vai encerrar. acontece, Rodrigo? Às vezes, quando a gente está começando, a gente não paga os melhores salários, não oferece benefícios, e aí a gente começa a ficar com muito medo da equipe, porque é como se eles estivessem fazendo um favor de vir trabalhar para a gente. Então é assim, nossa, né? Tá fazendo um favor, porque a gente acaba não tendo dinheiro para ter um plano de carreira, pagar um salário, ter um uniforme, ter nada. E às vezes nem sequer o registro em carteira, né? A pessoa oferece porque tá no começo, não sabe o que fazer, não sabe por onde começar. E aí isso vai seguindo adiante na vida de empresário da pessoa. Aquele mesmo medo que a pessoa sente lá no início, ele vai se arrastando para depois, né? Então, aí, deixa eu só concluir um assunto aqui, ainda sobre essa questão de ter medo de contratar, da questão lá que eu falei com você, que eu me vi lá na clínica da Edna. O que acontece? Quando eu prestava esse serviço lá, aconteceu uma situação comigo bem chata. Isso, assim, até para esclarecer para alguns empreendedores aí, sabe? Inclusive, deixar um exemplo para a Edna, que ela estava lá querendo contratar a colega, porque a colega estava numa situação de depressão e tal. Chegou um rapaz que trabalhava comigo, esse cara, assim, ele chama Thiago, ele tem um cara que tem um coração que não cabe dentro dele, é um cara fantástico, sabe? E ele sempre gostou muito de ajudar as pessoas. Toda vez que ele ia ajudar alguém, ele me chamava. Por exemplo, Rodrigo, tem uma família que está precisando de uma cesta básica, tem uma família que está precisando disso. Aí ele me chamava e eu acabava ajudando ele, porque eu via que ele fazia de bom coração. Aí um dia ele chegou para mim e falou assim, olha, tem um rapaz, esse rapaz ele está respondendo por um processo de tráfico de drogas, e esse cara não arruma emprego em lugar nenhum. Você podia dar uma oportunidade para ele trabalhar de ajudante, Claro. sabe? Assim, vamos ressocializar ele, vamos dar uma chance para ele. Aí eu fiquei meio Aham. cismado, mas ele falou, não, eu conheço o cara e tal, tal. E eu, tá bom. Aí abri, fiz a, a burrice de abrir, sabe, uma oportunidade para esse cara. E aí esse cara começou a trabalhar comigo. E ele foi, com 3 meses que ele estava trabalhando comigo, lembra da folhinha de goiaba, que vai da goiaba? Pois é, com 3 meses que ele estava trabalhando comigo, aí ele começou, sabe? Começou a criar atrito com algumas pessoas da equipe. Então, ó, com esse eu não trabalho. Ah, aquele ali, ele é assim. Ah, aquele lá eu não gosto de trabalhar com ele. E eu fui maleando isso. Em vez de eu dispensar o cara de vez, não, eu fui maleando, sabe? Fui maleando. Chegou num ponto que, assim, ele só trabalhava comigo. Nem com meu filho trabalhava comigo na época, nem com meu filho ele trabalhava. Ele só trabalhava se fosse comigo. E ele era ajudante. Aí um dia eu falei, cara, peraí, como que vai ser isso? Você só trabalha comigo, então quer dizer que se eu tiver que sair para resolver um problema, você vai ficar em casa? É assim? E tal. E aí, Carmen, isso foi passando, aí quando chegou um dia, foi até um domingo, tava trabalhando eu e mais um outro menino e ele, sabe? E aí, o menino era menor de idade. E aí a gente tava saindo de uma casa, eu tinha acabado de entregar uma compra para uma cliente, e a gente tava saindo, e eu vi ele batendo a caixa de compra na perna do menino. E aí o menino, né, não aceitou e eles começaram meio quase que partiu para vias de fato. Aí eu entrei no meio, falei, não pode e tal. E aí passei na casa dele, deixei na casa dele, falei, amanhã você vai lá e a gente acerta. Aí no outro dia ele foi lá, acertei tudo com ele, sabe? Como não era fichado, eu calculei lá FGTS, 13º, férias, calculei tudo e paguei para ele tudo direitinho. Só que eu fiz a burrice de não fazer ele assinar nada para mim, eu simplesmente paguei. E aí ele pegou e foi embora. E aí ele encontrou um advogado, porta de cadeia, que esse advogado fica doido para pegar um empresário desatento, sabe? E aí, menino, ele me levou na justiça, com 5 meses de trabalho, ele me levou na justiça. E lá na justiça, ele estava pedindo na causa, ele estava pedindo R$ 32 mil de indenização.
na causa, olha só. Dá para passar um final de semana na praia, né? Não, dava para ir para Cancún, dançar ula-ula lá. E aí, só que Deus assim, Deus é muito bom na minha vida, sabe, Carmen? E mesmo às vezes as coisas que eu faço errado por inocência, às vezes eu vejo assim o cuidado de Deus comigo. E aí, o que acontece? Logo quando esse cara começou a trabalhar comigo, como ele estava respondendo por esse processo lá de tráfico de droga, o advogado dele falou que ia abandonar a causa dele. E se abandonasse, ele ia ser preso novamente. E aí, nisso, o advogado foi e ligou para ele, ele estava perto de mim. Aí ele foi e pediu o advogado para conversar comigo. E aí eu comecei a conversar com o advogado, falei, não pode deixar, a gente vai te mandar o dinheiro, eu mesmo deposito na sua conta. E eu criei uma amizade com o advogado dele. Quando ele me levou na justiça, eu liguei para o advogado e falei, olha, sabe o Thiago, que eu ajudei, estava assim, assim, pois é, você acredita que ele fez isso comigo? Aí o advogado dele ficou tão revoltado, mas tão revoltado, ele pegou a equipe dele, colocou a equipe dele à minha disposição. Falou, não, eu vou pegar um advogado meu e eu mesmo vou te defender. Quer dizer, o rapaz era cliente dele, mas ele pegou alguém da equipe dele e colocou para mim defender lá na justiça, sabe? Mas, enfim, mesmo com isso aí, eu ainda tive lá uma despesa, 5 meses de trabalho. Eu tive que gastar 5 mil reais com esse cara. 5 mil reais em 5 meses. Fora o desgaste. Fora o que eu já né? tinha Fora pago para ele, né? Vamos começar a fechar os pontos? Porque você me disse, e você escreveu, né, que você é muito empreendedor, mas a tua vida de empresário ainda não deslanchou. Ainda não. Então, eu fico feliz de ter participado dessa tua mudança de paradigma, né? De começar a enxergar as coisas de uma outra forma. Isso é muito bacana, mas é só o começo. É só o começo. Não pode parar aí, você tem que continuar, tem que seguir e tem que começar a colocar em prática. Rodrigo, eu vou começar a pontuar, tá? Mas tá bom. Não necessariamente você vai gostar de estar aqui. Você tem um cartão de visita aí, teu? Tenho, mas tá lá embaixo. Tá lá no... Tá. Você quer que pede? Não fica com você. Não, tá, porque aqui eu tô no meu escritório, mas o cartão eu deixo lá embaixo para entregar para os clientes. É porque eu tenho uma loja de materiais, sabe? Então eu tô sei, eu no vi, segundo já vi piso. tua loja, já vou falar sobre ela. Mas, por exemplo, a tua carteira tá com você? Carteira de... Carteira de dinheiro, cartão de tá, crédito. tá comigo. Olha que interessante, a tua carteira tá com você e teu cartão de visita não. Percebe? Deixa eu ver se tá aqui dentro. Talvez tá e eu não tô sabendo. Deixa eu ver. Percebe? Tá. E talvez até esteja e você não está sabendo. Olha só. Então a tua cara. Ah, tá. Então diga para mim, ó, você nem sabia que ele estava aí. Vai olhando. Aí eu já estou pontuando. Já estou marcando aí uns pontinhos negativos para você. O que é que está escrito exatamente no teu cartão de visita? Leia para mim. Meu cartão de visita? Uhum. Tá o meu nome, o setor, né? Que eu sou do setor comercial, e os meus dados, o endereço, o telefone, que bonito, os dados né? para contar. Fantástico. Você é do setor comercial? Não estava sabendo? Eu achava que você era o dono da empresa. Rodrigo, pode falar palavrão na live? Que merda é essa? Pelo amor de Deus, muda esse paradigma teu. Você não é do setor comercial. Você falou na live, você vai ouvir a gravação, você falou que você é motorista. Você não é motorista, pelo amor de Deus. Você não é motorista, você não é do setor comercial. Você precisa mudar o paradigma que está dentro da tua cabeça. Você é o dono da empresa. O mínimo que tem que estar escrito no teu cartão de visita é que você é o diretor da empresa. Isso é o mínimo. Porque se você não imprime isso no teu cartão de visita, se isso não está impresso na assinatura do teu e-mail, nem o teu cérebro não acredita que você é o diretor da empresa. Mudar o mindset. E aí você começa a se colocar junto com a equipe como se você fosse mais um da equipe. Como se você fosse mais um da equipe. E isso faz com que todos da sua equipe fiquem inseguros. Porque eles não têm uma liderança. Eles não têm quem ouvir para onde eu vou, o que eu faço agora. E se der zebra, quem vai pagar o meu salário? Gente, não tem essa conversinha de que empregado tem que ter senso de dono. Empregado tem senso de empregado. Ele quer o salário dele no final do mês. Aconteça o que acontecer, ele quer receber. E dono é o dono. Aconteça o que acontecer, você tem que se virar, fazer empréstimo, arrumar dinheiro de onde você tiver que arrumar e pagar.
Então, esse é o paradigma entre empregador e o empregado. O empregador paga, o empregado recebe. É uma troca de serviços que está ali alicerçada por um contrato. Mas por que que você não vê dessa forma? Porque, como você mesmo disse, você é empreendedor. E você continua até hoje você continua catando latinha, vendendo chup-chup lá de que suco de uva. Você entende? Da mesma forma, quando você tem 8, 9 anos de idade, você não ter foco, tudo bem. Mas agora, você continuar sem o foco não dá. Entendi. Tem que focar e ir em cima, faca na caveira. Não dá para ficar, né? Ah, vou catar latinha. Não, vou catar jornal. Não, não, vou, né? Por quê? Se com 8, 9 anos de idade, em lugar de você ser empreendedor, você fosse empresário, você ia arrumar uma molecada para catar latinha para você. Entendi. Mas você não tinha uma molecada catando latinha, era você que catava latinha, entende? Esse é o todo o problema que você arrasta até hoje contigo. Você se acostumou que para que você tivesse latinha, você tinha que sair e catar. Você se acostumou que para que você pudesse vender o sorvete, você tinha que ir lá e vender. Por que que você não começou a vender o sorvete na tua casa e entregar para os meninos que quisessem vender sorvete? Por que que você já não se acostumou a falar, pessoal, olha aqui uma oportunidade de vocês ganharem dinheiro. Vocês vendem por tanto e quando vocês voltarem, né? E já selecionar a molecada de confiança, porque senão também eles iam derreter metade, outra metade eles iam comer, né? Então, mas desde aquela época você já fugia de contratar boas pessoas e de fazer você mesmo. E aí você seguiu sendo empreendedor. Qual é a diferença do empreendedor e do empresário? Por quê? Essa diferença eu não quero aprender agora. Vou te dar uma dica. Todo empresário tem que ser empreendedor. Mas nem todo empreendedor consegue ser um empresário. Entendi. O empreendedor, muitas vezes, ele é autônomo. É ou não é? Sim. Só que quando ele está sendo autônomo, ele pensa que ele é empresário. Quando ele é um MEI, ele pensa que ele é empresário. Mas é quase uma brincadeira de ser empresário. Por quê? O autônomo, se ele quebrar a perna e não puder ir trabalhar, esquece, não vai entrar dinheiro. Ah, eu sou eletricista autônomo, eu sou empresário, tá aqui meu cartão. Não é, não é. Se você for viajar lá para Cancún e ficar 2 meses em Cancún, quando você voltar, ninguém produziu nada na sua empresa. Entendi. Então, o empreendedor é o cara que gosta de catar latinha. Esse é o empreendedor. É o que gosta de catar latinha, de vender o sorvete, de fazer as coisas. Esse é o empreendedor. Não tem nada de errado, não tem certo, não tem errado, tá tudo bem. Mas o cara que é o autônomo, que é o MEI, né? Que tá ali fazendo o seu próprio trabalho, ele não sai de férias, ele não consegue, porque se ele sair de férias, o dinheiro não entra. Se ele ficar 6 meses com a perna quebrada no hospital, não entra o dinheiro também. Esse é um empreendedor. O empresário é o cara que quer entender sobre impostos, sobre pagamento de impostos, sobre qual é o melhor regime tributário para sua empresa, sobre como é que eu faço para escolher uma equipe que de verdade, né, traga resultados para minha empresa. Esse é o empresário. Uhum. Só que o empreendedor, ele tem pavor disso. O empreendedor fala assim, não, não, não. Isso aí eu contrato um contador para fazer. E eu sei porque, assim, isso acontece, né? Com pessoas muito próximas. Uma pessoa, assim, que eu sou muito apaixonada, que é um empreendedor fantástico. Eu convidei ele para fazer um curso de contabilidade para empreendedores na minha empresa. Fisicamente, eu estou falando, é um caso que aconteceu aqui o ano passado. Uhum. E ele falou assim, não, não, eu contrato um contador para fazer. Eu falei, tá, contador não precisa de curso, não é disso que eu estou falando, é um curso só para empresários. Você não quer fazer, eu vou te dar de presente o curso, de presente. E ele não foi. Ele não foi. Uma pessoa assim muito próxima, muito querida, que eu amo muito, que eu adoraria que se transformasse no empresário.
Mas ele falou assim, não, não, contrato contador, não, não pretendo ficar aprendendo a fazer isso. Eu sempre tive contador e você conhece a minha história, se você me acompanha faz tempo. Você sabe, quanto Uhum. mais eu faturava, mais quebrada eu tava. Porque eu também não queria saber de contabilidade. Eu não queria saber de contratar pessoas, de gestão, de dar ordem para as pessoas. Eu achava que isso soava assim meio soberbo, né? Como é que eu vou dar ordem para as pessoas? Eu não entendia que é uma relação contratual. Você contratou a pessoa, você tem um contrato. Nesse contrato deve vir escrito tudo aquilo que a pessoa vai fazer. E foi somente com o tempo que eu entendi que quando eu comecei a confiar na minha equipe, a minha equipe começou a crescer. Quando eu parei de ser mãezona, que nem tem uma pessoa aqui na live falando, né, que é mãezona, tal, né? Quando eu parei de ser mãezona e comecei a cobrar realmente resultado das pessoas, as pessoas começaram a crescer e elas foram embora da minha empresa. Isso é fantástico, porque hoje eu posso visitá-las em vários lugares do mundo, de tanto que elas cresceram. Então, eu tenho ex-funcionárias minhas que estão na Espanha, Maranhão, Rio de Janeiro, né, ocupando altos cargos em altas multinacionais. E isso me traz muita alegria de ver o quanto elas cresceram. Mas enquanto elas cresciam, elas faziam todo o processo da minha empresa, que está lá até hoje. Até hoje. Eu uso apostilas, né? Que foram digitadas há mais de 20 anos atrás e que eu só vou atualizando, mudando uma coisinha, outra coisinha. Eu me lembro como se fosse hoje essa menina que queria digitar todas as apostilas. Eu falava, não, não precisa, já está tudo datilografada, só tirar cópia. Isso é um caso real. Eu falava para ela, não precisa, tá tudo pronto, você vai ficar fazendo uma coisa que já está feita. Eu não entendi. Haja E corretivo, ela né? falava assim, não, mas se digitar, você vai poder pôr ilustrações, não sei o que, não sei o que. E eu que mal sabia usar o computador, né? Então, e ela falava assim, vai ser bem melhor para a empresa, porque daí você vai ter o arquivo. E eu ficava pensando, o que que eu vou fazer com o arquivo? Eu quero apostila. Eu quero apostila. Eu gostava de papel porque eu recortava. Escuta, esse é caso real, tá? Jogo limpo. Eu recortava figurinha assim do jornal, de, sabe, tirinhas que falava de equipe, de recursos humanos, e eu colava na apostila, não ficava lindo? E eu falava para ela, não, de jeito nenhum, porque como é que você vai colocar as minhas imagens, as minhas ilustrações aí no computador? E ela falava, não, é só digitalizar e colocar. Eu, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Você acha que eu era fácil? Eu não era fácil, eu não era fácil. A coitada da Girlane, ela imprimia para mim as planilhas de Excel, porque eu não queria entrar no computador no Excel, porque eu achava assim que os números sumiam. Então ela imprimia, só que eu queria que tivesse impresso em tamanho natural, porque eu queria escrever na planilha Excel. Eu queria escrever. Então ela ia imprimindo um trecho da planilha aqui, selecionava outro trecho, outro trecho, outro trecho, e ela colava, ela sobrepunha isso. Imagina eu pagando o salário de uma pessoa para ficar sobrepondo planilha e colando. Bem gasto o dinheiro, né? E aí ela pegava e me colocava aquelas planilhas que pareciam um mapa mundi, assim. Aí eu ficava feliz. Porque aí eu olhava, eu enxergava, eu entendia, daí eu rabiscava tudo a caneta, falava para ela, modifica. Eu achava que isso era ser empresária. Eu não fazia absolutamente nada que não estivesse na minha zona de conforto. E na minha zona de conforto, a única coisa que tinha era trabalhar, 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 trabalhar. Eu não queria ficar desconfortável. Eu não queria ter que enfrentar uma contabilidade. Eu mandava falar para o contador que eu não estava. Né? Porque eu não entendia nada que ele falava. Até que E eu entendo assim um pouco. era a minha empresa, porque a minha formação é em psicologia e eu me apresentava para todo mundo como sendo a psicóloga. Esse foi o início da minha empresa. E até eu entender que eu não era psicóloga, eu era diretora da empresa. Tanto que hoje meu e-mail é diretoria, e esse é meu e-mail. E esse já é meu e-mail, graças a Deus, há bem uns 20 anos já. Diretoria,
porque eu comecei a entender que sim, eu era diretora da empresa. Mas quando a gente começa a empresa, a gente se acha no operacional. E para mim, de toda a sua fala, né, eu ainda tenho uma psicóloga guardada dentro de mim, assim, que ouve o que as pessoas falam, e eu ouvi, e você falou que você é motorista. Me arrepiou inteirinha. Que motorista? Tá doido? Né? E aí eu ouvi Eu você fui. relatando de quando você era empreendedor e vendia lá sacolé, e vendia, catava latinha, jornal, sei lá o que mais que você catava. Então, eu tenho medo que você abra a tua empresa de reciclagem e fique catando jornal na rua. Não foi não. Pois é, porque é isso muitas vezes que você está fazendo e você precisa começar a se posicionar como sendo o diretor da empresa. Isso vai trazer uma segurança muito maior, muito maior. Teve uma época que eu tinha aberto uma filial na cidade vizinha e eu não conseguia dar conta de cuidar das duas empresas e nada dava certo, tal. Eu sei que meu contador mandou eu fechar e eu não fechava e a filial ia dando prejuízo, prejuízo, prejuízo e eu já não tinha mais nem dinheiro para contratar alguém lá, né? Então, eu queria oferecer a vaga para alguém que quisesse, tipo, ser meu sócio. Aí, uma ex-funcionária minha indicou uma amiga dela, outro caso real. E eu fui lá fazer entrevista com ela. E como a minha ex-funcionária disse que ela era muito boa, eu já cheguei falando para ela de quanto que ela ia ganhar, do tamanho da quantidade de empresas que nós poderíamos atingir, como que ia ser fantástico, que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E a menina saiu de lá tão assustada, nunca mais apareceu. Aí a minha amiga, né, que hoje é minha amiga, mas que foi minha funcionária, ela ligou e falou assim: Você tá louca? O que você falou pra menina que ela disse pra mim que nem de graça ela vai trabalhar pra você? Eu falei assim: Não, eu só disse que ela era muito boa, né, e que a gente, né, não sei o quê. Por quê? A gente é empresário, a gente é visionário e a gente faz isso. E nós precisamos deixar de ser apenas empreendedores para ser empreendedores e empresários, para que a nossa empresa pode crescer. Rodrigo, a primeira coisa que você tem que fazer é fazer a tua decisão de cargo. Antes de você sair falando o que cada um tem que fazer tal, você tem que descrever tudo aquilo que você, Rodrigo, faz dentro da empresa. Tudo aquilo que cada uma das pessoas que estão nos ouvindo aqui na live faz. Gente, acredite em mim, este é o primeiro passo. Quando eu tenho meu programa com os empresários, esse é o primeiro passo. Se você não descrever, no mínimo, 120 itens, não funciona. Não funciona. Você vai colocar lá 120 itens, até mais, todos bem detalhadozinhos, para que você possa olhar e falar assim, não acredito que eu faço isso. E aí você vai começar a pintar de amarelo tudo aquilo que você vai treinar outra pessoa para fazer. E aí você vai precisar começar a colocar coisas novas. Uma delas, por exemplo, é cuidar daquele seu Instagram, né? Com certeza você pagou para alguém fazer o Instagram, tá na cara, porque a pessoa fez um monte de bolinhas lá, porque é visível que não pode ter sido a mesma pessoa que fez as bolinhas do menu do seu Instagram, a mesma que fez aquelas postagens lá medonhas. Não pode ter sido. Não é coerente. Tô errado ou tô certa? Você pagou para alguém fazer o Instagram? Não, então, vamos lá. O meu Instagram, na verdade, eu não tinha Instagram até, acho que até um mês atrás. Aí eu chamei uma moça para trabalhar comigo, ela está trabalhando comigo. E a gente está começando a criar o Instagram agora. Na verdade, meu Instagram tem um mês. Então, ali é o seguinte, como a minha loja é uma loja de materiais, eu queria montar um site. Só que agora, para eu fazer esse site, fica um Não pouco existe apertado. mais site. Não existe mais site, não serve para Mas algumas nada site. empresas Você vai têm, montar né? um site, você tem que gastar uma fortuna em tráfego para levar as pessoas para o seu site. Não adianta você ter um site se você não gastar uma fortuna com o tio Google. O tio Google não vai divulgar o seu site. As pessoas vão fazer pesquisa sobre material de construção, você vai aparecer na página 59. Isso se elas pesquisarem material de construção Belo Horizonte. Se elas pesquisarem só material de construção, talvez você apareça na página 200 e tralalá. Se você não gasta uma fortuna para colocar o teu site nas primeiras paradas, não rola. Hoje nós temos uma coisa que se chama redes sociais. E a sua rede social, em um mês, já era para você ter feito outra coisa.
você está jogando propaganda na tua rede social. As pessoas odeiam propaganda. Odeiam. Imagina se no Instagram da Carmen tivesse lá, seja aluno da Carmen, contrate uma palestra com a Carmen, leve a Carmen para a sua cidade. Apenas 12 parcelas, sei lá do que você consegue levar a Carmen para uma palestra na sua cidade. Você acha que alguém ia me seguir? Você acha que alguém ia me seguir no Instagram se eu ficasse colocando propaganda? Outro dia, um aluno meu, nossa senhora, o Instagram dele, eu queria morrer. Por quê? Eu fui ver, tinha aqueles frango congelado, uma folhinha de alface embaixo, promoção, frango congelado. Eu falei, pelo amor de Deus, como é que você me bota um negócio desse no Instagram? Isso daí dá nojo, nojo. Frango fede, todo mundo sabe que frango cru fede. Você olha aqueles frangos, igual colocam nesses negócios de supermercado, né? Que tem naqueles folhetos de supermercado. Eu não sei de onde esse povo tirou a ideia de botar uma folhinha de alface embaixo do frango congelado. Isso é horrível, né? Isso é horrível. E ele tinha lá linguiça toscana, não sei o quê. Daí tinha aquela linguiça crua, congelada, fria, sei lá o quê. E sempre com a folhinha de alface embaixo. Eu não sei o que essa folha de alface faz embaixo, né? De um negócio congelado. E eu falei, pelo amor de Deus, imagina, 6 horas da tarde, você posta aquela sobrecoxa de frango saindo do forno, fazendo... Você filma aquilo uma vez na sua casa no domingo, você tem para postar sempre. E aí sai aquele frango com aquela casquinha do frango crocante, com batata, né? Fantástico! 6 horas da tarde, todo mundo vai passar lá pegar a oferta do frango. Você coloca aquelas linguiças toscanas assim que você fura e ela faz assim, né? Coloca ela, coloca o pãozinho do lado, o vinagrete do lado. Todo mundo que sair do emprego vai passar lá para pegar a linguiça para fazer em casa. Agora, quando você bota um frango congelado, imediatamente a pessoa pensa, né? Ai, não, credo, né? E aí eu te pergunto, quem mais, além de eu e você e da sua funcionária, ouvimos aquele cara falando ao microfone na frente da sua loja? Ah, eu tenho que olhar lá. Alguma informação que ele falou, você acha que ajuda alguém? Então, vamos lá, Carmen. Como eu Não, falei, eu o quero meu saber se Instagram... quando você vê uma informação como aquela, você fala, nossa, que bacana, eu vou compartilhar. Você compartilha? na verdade, eu acho que era só para chamar atenção, porque eu realmente, de rede social, Não sou muito prático. chama Eu sou muito atenção, prático. filho, não chama atenção. A pessoa clica, o cara começa a falar de preço, de oferta, não sei o que, a pessoa vai pro próximo. Não chama atenção. Entendi. O que chamaria atenção é você falar para ela: tua torneira tá vazando, minha filha. Você só precisa disso, disso, disso e você mesmo resolve. Vem aqui que eu te vendo, eu te ensino como é que faz. Você faz o filme lá ensinando. Você vai lá e fala: você tá com problema, sei lá do que, teu portão enferrujou, não precisa trocar o portão, não. Vem aqui, eu te vendo, sei lá o que, zarcão, sei lá o que passa lá para tirar a ferrugem derrete. E aí você pode ainda passar lá uma massa corrida no portão de ferro, vai ficar bom. Você leva a lixa essa, fininha, de ferro, leva isso, leva aquilo, pintou por cima, ninguém vai dizer que era aquele portão tudo enferrujado que o cachorro fez xixi. Aqui, você tá bem entendida. Você não quer comprar uma franquia minha, não? Você entende que você precisa conversar com as pessoas nas Entendi. redes sociais. Por que vocês me seguem nas redes sociais? Porque eu trago informações úteis. Eu falo Entendi. coisas úteis para vocês. E muitas vezes, olha lá, a rede social, quem aqui está me seguindo, não estou só puxando a orelha do Rodrigo, estou puxando cada um de vocês. E aí eu falei para ela, né, quebre as objeções na rede social, embala a sopa, né, mostra para as pessoas que não vai vazar. Gente, no mesmo dia tinha um monte de vídeos lá, ou no dia seguinte, não sei, já tinha um monte de vídeos na rede social dela. E ela me mandou uma mensagem que a interação aumentou muito e os pedidos também. Porque nós temos pessoas na rede social e as pessoas não gostam de propaganda. Ninguém gosta. Ninguém quer saber se você vai fazer uma promoção do Dia das Crianças. Não tem criança. Entendi. Aí, se você tem tudo, as suas redes sociais todas ligadas, Facebook,
YouTube, Instagram, e você começa a ensinar as pessoas. Ensina as pessoas. Passa para elas o que é que elas podem fazer com aquilo que você tem. Porque se o Rodrigão continuar na área comercial, continuar de motorista, ninguém vai cuidar das redes sociais do Rodrigão. E você precisa direcionar a tua menina, porque se você tem o Instagram há um mês, tá atrasado? É 10 postagens, são 10 postagens por dia que ele tem que estar no Instagram. Se você tem um mês, você já tinha que estar com 300 postagens. E não adianta você fazer propaganda que as pessoas odeiam. Dá alguma coisa útil para as pessoas te seguirem. Dá um motivo para elas te seguirem. Ensine as coisas. Ensina a consertar o portão, ensina a trocar uma coisa de lâmpada, sei lá do quê. Ensina as pessoas a fazerem as coisas. Entendi. Trabalha muito dentro dessa linha do faça você mesmo, né? Outra coisa, por exemplo, neste exato momento, eu preciso trocar mais ou menos umas 30 lâmpadas de emergência lá onde fica o meu escritório, né? É um prédio pequenininho, mas são umas 30, 40 lâmpadas de emergência. Eu não acho eletricista. Você tem contato com esse povo. Faz lá o catálogo do Rodrigão, indicados do Rodrigão. Eles são empreendedores. Eles são autônomos, não você. Você tem que ser empresário. Fala comigo, eu sou o empresário, eu sou o diretor. Deixa eu ver. Eu sou empresário, eu sou diretor. Ok. A orelha tá Aumenta ardendo, tá? isso para umas 100 vezes por dia, até assim entrar na veia. Mudar o Você mindset. pode fazer um Instagram somente das pessoas que você indica. Você pode fazer um painel enorme na tua loja de construções somente com os cartões de visita dos teus clientes. Você ajuda os teus clientes e você vai começar a conectar pessoas com clientes. E Entendi. você pode fazer a divulgação no teu Instagram das pessoas que você quer conectar e você não passa o telefone. Você fala, faz contato comigo que eu te passo o telefone. E aí você vai começar a criar uma relação com essas pessoas. Isso vai fazer com que você ajude os seus clientes. Isso vai fazer com que você conecte quem quer consertar alguma coisa, né? Você acha que esse cara que você fica indicando, ele vai pensar em comprar em outro lugar? Não, né? Ele vai ser seu parceiro. Mesmo porque se ele começar a comprar em outro lugar, você para de indicar. Então, Por cara, isso que você não vai jogar o telefone dele na rede. Porque você sabe que o cara começou a pisar na bola. Ele pega os clientes que você indica, mas ele vai comprar em outro estabelecimento, você para de indicar. Aí você fala com a pessoa, fala assim, então esse eletricista, ele não está assim muito alinhado com o nosso propósito. Tem aqui outros eletricistas que são melhores que eu vou te indicar. E aí vai, pedreiro, eletricista, encanador, a gente não acha essa mão de obra e quando acha, eles dão nó em pingo d'água na gente. Você pode fazer uma parceria de descontos para eles. Sabe, tipo como se fosse um atacarejo, alguma coisa assim? Os caras que forem pré-cadastrados, você vai ter nome, RG, CPF, saber onde ele mora, você vai estabelecer um cadastro para eles. Mas se você estiver trabalhando de motorista, você não vai ter tempo para fazer isso. então, na verdade, tudo isso aí que você falou, eu mais ou menos eu sigo essa linha. O que está faltando em mim seria divulgar realmente igual você falou. Porque, por exemplo, eu tenho um slogan na loja que é o seguinte, o meu slogan é esse, entregamos sempre soluções. Então, por exemplo, tem muita mulher solteira aqui na região, Sabe quem sabe do seu slogan? só eu. Pois é, faz um mês que você tem aquele raio aqui no Instagram, lá não tem nada, nada, nada. Você tem 70 seguidorzinhos lá. Deus me livre se eu descobrir que é tudo parente e amigo. Parente e amigo não vai comprar de você. Então, mas Para aí, com isso. E outra coisa, essa entrega de soluções, você pode fazer, inclusive, para todo o Brasil. Ah, a pessoa está lá no teu Instagram, está seguindo, que nem eu moro aqui no interior. Não, Carmen, pode deixar, eu te mando aí um kit conserto de portão, um kit vedação, um kit faça a sua própria extensão elétrica na sua casa.
Porque eu não quero essas extensõezinhas que são fraquinhas. Às vezes eu quero um fio mais grosso, eu quero colocar computadores, e essas extensõezinhas que vem de pronto não servem para nada. E eu mesma posso fazer, né? Assim como essa aqui. Olha, não derrubar nada, ó. Assim, ó, tá vendo? A gente faz, coloca um fio mais grosso, a gente mesmo faz extensão, compra lá os breguetinhos que tem que comprar e faz. E você pode mandar um kit, inclusive com as instruções de como fazer, para o Brasil inteiro. Você está muito fechado, limitado em ser motorista e vender... como chama? Tem lugar que é chup-chup, geladinho, sacolé, sei lá o quê. Você está tão preocupado em vender sacolé e catar latinha, você não está enxergando tudo que eu estou te falando. E quando você fala, não, Carmen, a gente já tem, você acabou de matar tudo que eu te falei. Quando você fala, a gente já tem, eu já sei, eu já conheço, isso não é novidade, você matou tudo, matou tudo. Se abra para conhecer coisas novas. Você está entendendo o tamanho desse Brasil, gente. Tamanho desse Brasil. Na verdade... É gigante. Você pode entregar kits prontos para eles. Você tem aí uma quantidade de trabalho para fazer, que a última coisa que dá tempo de você pensar e fazer, Rodrigo, é ficar na área comercial. Entendi. Não dá para você ficar na área comercial. Você tem que fomentar pessoas. Ah, tem uma menina há um mês fazendo Instagram. E fez o quê? Fez nada, né? Fez nada. Já não tem o perfil, já não dá certo, já não tá... Ou é você que não tá pedindo para ela fazer, direcionando o que ela tem que fazer. Você pode pegar vários nichos em várias áreas. Você pode começar atendendo online, desde que você tenha Instagram, Facebook e YouTube. Os 3 alinhados. Qualquer um dos 3 que eu entre, eu tenho que ter certeza que eu estou na tua empresa. E aí você faz as mesmas publicações nos 3 lugares. E vídeo, mostrando como é que faz. Quantas vezes eu já mostrei como é que faz a seleção? Gente, eu cansei já de falar como é que faz uma advertência. Quantas vezes eu já mostrei? Você está me acompanhando o mês inteiro. Quantas vezes eu já mostrei? Acho que quase toda live você comenta alguma coisa, né? E aí a pessoa fala, e o que faz lá com a pessoa que não quer assinar? Aí eu faço o teatro, eu mostro, eu falo. Toda live eu ensino. E ainda assim, tem gente que pergunta. Não tem fim. Porque sempre vai ter uma pessoa que não estava naquela live. Ou vai ter uma pessoa que acaba preferindo se tornar um aluno. Eu ensino tudo. Se você pegar tudo que está lá no meu YouTube e absorver tudo aquilo, tem conteúdo para vocês transformarem a vida, a empresa de vocês e tudo mais. Por que ainda assim as pessoas querem ser meus alunos? Entendi. Porque eles querem saber o que eu faço primeiro, o que eu faço depois, o que eu faço depois e o que eu faço depois. Eles querem uma metodologia. E os seus empregados é a mesma coisa. Eles querem saber o que eles fazem. A menina montou um Instagram e ela está lá esperando você dar uma direção. Se você não começar a estudar um pouco sobre Instagram, dar uma olhada no que está acontecendo para passar a direção para ela não vai saber o que fazer. E eu vi que ela é boa, porque ela fez todas aquelas bolinhas bonitinhas, arrumadinhas em cima. Mas aquelas bolinhas só se referem ao story. Não dá para puxar o que está no feed para as bolinhas. Eu não sei ideia de quem que foi colocar aquele vídeo daquele homem falando. Pelo amor de Deus, tira aquele homem de lá. E tira aquele homem. Nossa, gente, aquele homem, deixa ele na sua loja, fisicamente. No Instagram, não. Agora, se ele quiser falar, é você que não está dando a direção para ele. Porque ele é bom, ele é simpático. Fala para ele os textos. Fala assim, olha, hoje você vai falar de como é fácil consertar e trocar uma torneira. De como é fácil você tirar a tua torneira e pôr uma torneira de água quente no lugar. De como é fácil tirar esse chuveiro que não sai água e colocar um chuveiro bom. Você pode pedir para ele, já que ele tem esses talentos, contrata ele, mas dá um script diferente. Você não quer aparecer nos vídeos. O cara é bom nos vídeos, mas dá outro script. Então, até que eu não tenho problema em aparecer no vídeo, não. O que eu estava te falando não é que eu já sabia disso, não. É porque eu faço aqui, só que eu não divulgo. Por exemplo,
tem muita mulher solteira, às vezes senhorinha que mora sozinha, elas chegam aqui com um chuveiro, por exemplo, e o chuveiro tá com a resistência queimada. Aí elas não sabem fazer. Aí eu falo, traga o chuveiro aqui que eu mesmo troco para você, entendeu? Só que eu não divulgo isso. Então, esse trabalho de tentar encantar o cliente com isso, eu faço. Só que, assim, você me deu uma ideia ótima, porque o cliente precisa saber disso. Por exemplo, a torneira do cara lá que estragou, ele não precisa jogar a torneira fora. Ele traz ela aqui, eu vou trocar o cabeçote para ele. Só que eu preciso fazer, igual você falou, mais pessoas precisam saber disso. O Brasil precisa saber que se trouxer a torneira aqui, eu vou trocar o cabeçote para ele, entendeu? E aí você tem vários nichos. Tem os caras que querem fazer e tem os caras que você pode escolher como sendo seus parceiros. Você pega aí seus principais clientes e oferece parceria. Fala, olha, eu vou te dar um desconto e você vai atender as pessoas que eu te indicar em prioridade. Só isso. Não quero um centavo daquilo que você ganhar. Nada. E ainda vou te dar um desconto naquilo que você comprar. E aí esses próprios caras podem começar também a produzir vídeo. Você percebeu que em 1 minuto você já se ofereceu para você ser o cara do vídeo? Você já voltou a catar latinha em 1 minuto de conversa? Mas, por favor, para de se colocar para fazer, você tem que dirigir os vídeos.